tenho um mapa de colheita e o que eu vou fazer com ele? Bom, isso também surgem várias respostas para ele. Lembra que eu falei, ele é só uma ferramenta. Ele é uma das ferramentas da agricultura digital que vai fazer com que você conheça melhor a sua área, vai fazer com que você tenha condições de fazer ações, né, tomar decisões de forma muito mais concreta, né, sem a chutometria, sem a achometria, né, nós vamos acabar com esse achismo ali. A agricultura moderna, a agricultura de tecnologia, ela exige profissionalismo, ela exige ferramentas de qualidade, ela exige captura de informações, né? A gente está falando de um alto investimento que a gente tem por hectare hoje numa lavoura, né? E a gente compara isso, uma lavoura, nós podemos comparar ela com um atleta de alta performance, por exemplo. Um atleta de alta performance, ele tem hora para tudo, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, o que vai comer, quanto vai comer, não é? O quanto vai treinar, que tipo de treino ele vai fazer. O atleta é assim. E a gente compara isso a uma planta de alta performance ali, de alto investimento, né? Se eu tenho uma planta de alta performance, toda a estrutura que tem em volta dela tem que ser de alta performance também. Não adianta eu ter uma máquina nova e ela não está sendo totalmente utilizada, ou seja, eu não estou aproveitando todos os recursos que existem nela, né? Ela é dessa forma, a máquina nova, os maquinários de hoje em dia, eles têm as tecnologias, não é para bonito, não é para encarecer o equipamento, é justamente para usar em condições de alta performance, né? Então, se a gente quer ter uma lavoura de alta performance e o seu desempenho seja de alta performance no final, a gente tem que utilizar todas essas tecnologias aí. O que é o básico numa calibração? O básico numa calibração é a coleta de uma amostra e a pesagem dessa amostra. Então, a coleta de uma amostra e a pesagem, ela exige alguns cuidados, tá? Alguns cuidados muito importantes. Por exemplo, a máquina ela tem que estar vazia, graneleiro vazio, tá? O caminhão ou o veículo de transporte, o reboque, que vai transportar essa amostra até a balança, também tem que estar vazio. Ele tem que estar em boas condições, né, para não sair semeando a soja que eu acabei de coletar, né? Se eu vou utilizar um caminhão para fazer a amostra, eu tenho que tomar cuidado com o tamanho do graneleiro em relação ao tamanho do caminhão. Por exemplo, se o caminhão cabe 2,5 graneleiros em cima do caminhão, eu não posso colher 3 graneleiros na amostra, porque aquela metade que vai sobrar ali, eu vou ter que pesar de outra forma depois. Então, para não atrapalhar a logística, já seleciona um veículo compatível ali com o tamanho do graneleiro, né? Você pode colher mais de um graneleiro e chamar isso de uma amostra, né? Você pode continuar colhendo enquanto o peso da amostra não chega. Então tem certos mitos aí que o pessoal vão criando no campo que você pode eliminar com esse conhecimento, tá? Que a gente vai passar para vocês hoje. A gente vai escolher uma parte da lavoura que seja uniforme. Então toda vez que você for calibrar, espere o pessoal dar aquela limpada na cabeceira que eles fazem antes. Então não deixa para calibrar em bordadura, em cabeceira, que a cabeceira e as bordaduras elas são áreas de turbulência da lavoura, né? São áreas onde tem manobra de máquina, onde às vezes acomodaram um fardo de algodão, ou então tinha um monte de esterco ali, um monte de calcário. Então ela é muito variável. Limpou a cabeceira, entra na área que está mais uniforme, na área que está mais livre, né, de variações. E aí você vai ter uma calibração de sucesso. Pessoal, vamos então executar o procedimento de calibração da nossa colheitadeira. Essa é uma colheitadeira John Deere S690. Tá? O mesmo procedimento serve para todos os modelos da série S da John Deere. Então a gente vai acessar o menu principal aqui no monitor GS3 e dentro do menu principal nós temos aqui a colheitadeira. Aí dentro da tela de colheitadeira, a primeira coisa que o operador vai ver vai ser essa tela aqui, que é uma tela de trabalho, onde você tem informações de média de umidade dos grãos e produtividade dos grãos. E nós temos também aqui algumas referências de configuração de colheita, como rotação do rotor, abertura do côncavo, a rotação do ventilador, aberturas de
peneira superior e inferior e também o gerenciamento do difusor de palha, né, de distribuição de palha para o gerenciamento de resíduos. A calibração é acessada através da tela de ajustes aqui, ajustes e calibrações, a famosa chavinha. Aí dentro da lista de calibrações nós vamos selecionar primeiramente a calibração do sensor de umidade. A calibração do sensor de umidade, então, ela é bem simples de ser executada. A única informação que o sistema nos pede é a conferência da temperatura do sensor. Então, o sensor ele marca uma temperatura, então faça essa leitura em um dia, no início do dia, onde a temperatura está estável. E aí você vai, se você tiver um termômetro de precisão, comparar o termômetro de precisão com o termômetro da máquina. Mas a gente reforça que a máquina tem uma leitura muito boa de temperatura, então só altere a diferença se realmente tiver uma diferença grande aí entre a temperatura lida pela máquina e a lida pelo seu sensor. Então vamos supor que não teve diferença, eu só vou aceitar aqui e a calibração de temperatura está feita. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro dos ajustes da máquina a calibração da porcentagem de umidade, né? Então você pode ver que a gente tem aqui a umidade mínima e a máxima registrada, assim como a média. Só que para a gente garantir que essa umidade ela está correta, nós precisamos então acessar uma configuração para fazer o ajuste. É como se fosse uma calibração da leitura de umidade. Então nós vamos aqui na telinha de configuração. Aí você tem aqui porcentagem de umidade. E aqui tem primeiramente o alarme, né? Você pode deixar ligado o alarme e aí a máquina vai te avisar caso você esteja colhendo com umidade muito baixa ou muito alta. Então você especifica o que é mínimo e o que é máximo. E aí você pode colocar a correção da umidade também. Por exemplo, a minha umidade está na máquina está a 15, só que em um sensor de umidade que eu tenho ela está marcando 13, por exemplo. E eu confio naquele sensor de umidade que eu tenho lá no meu barracão, no meu silo, então eu venho aqui e coloco -2, né? Que é a correção da umidade. Tá? Você também pode trabalhar, só voltando aqui, você pode trabalhar com a umidade fixa e aí você especifica a umidade fixa dos grãos, né? Essa é uma forma de trabalhar que elimina a leitura de umidade, então tem que ficar bem atento caso esteja colhendo grãos com muita variação de umidade, porque ele vai sempre considerar essa leitura aqui, tá certo? Então, pessoal, falamos da calibração de umidade. Agora nós iremos falar sobre a calibração de vibração do sensor de fluxo de massa. A calibração de vibração do sensor de fluxo de massa, então ela é acessada naquela mesma tela, a tela de ajustes e calibração, certo? E aí, acessando a opção vibração, fluxo de material. A calibração de vibração ela é muito importante porque a máquina, enquanto ela está em funcionamento, a vibração gerada pelo funcionamento do sistema gera uma interferência no sensor de fluxo de massa, causando uma leitura ou um erro de leitura na informação de produtividade enquanto ela colhe. Para ela eliminar esse erro, é necessário fazer então essa calibração. A calibração ela é bem simples, a gente precisa estar com a máquina parada, sem colher, né, sem ter material de colheita dentro dela. Ela tem que estar em funcionamento, então plataforma tem que estar funcionando, a trilha tem que estar funcionando e a rotação do motor deve estar na rotação nominal de trabalho. Tá? Então ela vai fazer uma leitura, aqui ela não vai fazer quando nós estamos com a máquina desligada, mas ela vai fazer uma leitura por aproximadamente 60 segundos e aí vai te dar o resultado que é o novo ponto zero de referência para ela fazer depois uma coleta de grãos, de pesagem, de fluxo muito mais precisa porque ela eliminou a vibração, ok? Muito bem.
Agora então nós vamos falar sobre a calibração de rendimento. A calibração de rendimento também é feita aqui nessa lista de calibrações, tá? Então nós vamos procurar a opção rendimento aqui, tá? E aí a opção rendimento, ela vai nos direcionar para uma tela onde você pode gerenciar as cargas que já foram coletadas, ou então, deixa eu voltar aqui, ou então você pode seguir o procedimento de coleta de carga. Por exemplo, como essa máquina aqui que nós estamos é uma máquina nova, recém-chegada na propriedade, ela nunca colheu, ela nunca fez uma calibração, né? Então ela tem aqui todas as opções vazias. Mas o que vai acontecer lá no campo? Nós temos aqui, ó, ID de carga número 1, peso estimado 0 kg. A partir do momento que você começa a colher, você tem esse número 0 aqui aumentando. Ele vai aumentando, aumentando, até que você colha a sua amostra. Tá? O sistema pede, no mínimo, aproximadamente 1.500 quilos. O sistema libera a calibração. Mas aí o pessoal costuma fazer uma pesagem de um tanque graneleiro, a pesagem de um caminhão, tá? Então, independente do tamanho da amostra, enquanto você estiver colhendo essa amostra, você vai estar nessa tela. Terminou de colher a amostra, aí eu vou cancelar aqui porque nós não estamos colhendo, aí ela vai te levar para essa tela aqui, ó. Opa, vamos cancelar, vai dar uma falha porque nós não colhemos, né? Aí terminou de colher, ela vai te levar para essa tela, que é uma lista de cargas que você já coletou anteriormente. E aí ela vai mostrar aqui para você o ID da carga, no nosso caso era a carga 1, e aqui o peso estimado, que é o peso que o sensor leu, mostrado aqui no monitor. O peso real vai ser o peso registrado pela balança, ou seja, a partir do momento que você pesou a amostra, você vai ter então que inserir o peso aqui, tá certo? E aí depois, pessoal, você pode fazer a calibração de duas formas. Acessando a setinha aqui, você pode fazer a calibração através de um ponto único, que aí considera apenas um fator de calibração, apenas um fluxo de calibração. Você pode fazer por pontos múltiplos, que daí essa daqui é bem interessante, porque você pode coletar diferentes amostras com diferentes, por exemplo, velocidade. Eu colho uma amostra a 4 km por hora, a outra eu colhi a 5, a outra a 6, a outra a 7, a 8 e a 9, por exemplo. Então eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 amostras. Essas 6 amostras, aqui na tela de leitura, na tela de registro aqui das cargas, elas ficam todas aqui e eu posso marcá-las para que eu faça então uma compilação dessas cargas, fazendo com que eu tenha uma calibração mais precisa e a máquina, ao colher diferentes fluxos de material, ela consiga identificar qual foi o melhor fator de calibração para registrar aquela informação. Então eu consigo capturar maior variabilidade de lavoura. Então eu consigo, consequentemente, ter um mapa de colheita mais preciso, calibrando em múltiplos pontos. A calibração de ponto único vai considerar só uma carga e a calibração de múltiplos pontos considera aí mais de uma carga. E aí, feita a coleta de todas as cargas, selecionou a opção desejada aí de pontos múltiplos ou ponto único, você clica no botão, nesse triângulo virado assim de cabeça para baixo, né? Você clica nela e aí ela vai executar a calibração, tá? Então ela vai estar calibrada a partir de agora, ok? Muito obrigado!